Beleza, então a aula de hoje abre já a sua Bíblia aí, Romanos 5. A gente vai ler do versículo 6 ao 11, tá? Mateus, eu sei que está sumindo, então puxa a sua oração para a gente aí, por favor, vai. Jesus, Pai, Senhor, inicialmente gostaríamos de pedir pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, Senhor, e já te agradecer por mais um dia em tua presença. O Senhor possa abençoar esta aula, com o Luiz Calvício, para novamente vir, Senhor, e a nós também para receber a tua palavra, e possamos sair daqui edificados por ela, Senhor. Essa oração que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Romanos 5, então, de 6 a 11. Quem lê para a gente começar? Mas Deus demonstra sua amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Muito bem. Mariana estava aqui na aula passada? Não? Quem estava? Aline e Fábio, né? E Juliana estava aqui também. Vamos lá. A gente pegou aí no início do capítulo 5 uma mudança, né? Paulo então tinha falado sobre várias coisas até o capítulo 4. Ele falou lá, né, começar pelo 1, da necessidade da justificação, né, necessidade da salvação, falando que todo mundo estava condenado e tudo mais. Aí ele avançou um pouco mais e ele falou sobre o meio da justificação. A gente pensou só sobre esse tópico, né, essa nomenclatura aí que ele usa, a questão da justificação. Então, vamos lá. Paulo tratando da questão da justificação. A gente pode também entender como sinônimo aqui a salvação, tá? Mas entenda a justificação, aquele ato lá formal que Deus declara a gente justo diante dele mesmo, beleza? Então ele falou no início sobre todo mundo tem essa necessidade de ser justificado, nós não somos justos, tá? Depois ele falou sobre o meio da justificação, lembra disso? Qual é o meio da justificação? A fé por intermédio de Jesus, né? A fé ela não é um fim em si mesma, ela é somente uma ponte que toca Jesus, vamos colocar assim, tá? E agora ele chega nos benefícios, né? As consequências dessa justificação. Por isso que eu estou falando. Se você puder depois, pega lá a aula que eu vou colocar de Romanos 5:1, tá? E dá uma analisada lá para a gente entender o contexto do que ele fala aqui. Então eu vou citar aqui 3 coisas importantes que ele falou no início do capítulo para a gente poder se situar, tá? Se você for lá no versículo 1 de Romanos 5, ele vai falar que agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu na aula passada que essa paz com Deus não é um sentimento, lembra? Mas ela na verdade é uma nova condição espiritual, né? Eu estava em guerra contra Deus e Deus contra mim, né? Uma coisa que a gente vai tratar disso hoje também, né? Essa guerra não era de mão única, não era somente a gente que estava fazendo guerra contra Deus, mas Deus fazia guerra contra nós. E a gente viu como isso na aula passada, de que Deus aplicava a sua ira sobre a gente. Lembra da questão da ira? Como é que Deus derrama a sua ira sobre os pecadores? Isso aí, deixando a gente fazer o que a gente quer, né? Então isso é o contrário do amor, justamente. Então Deus deixa a gente livre, né, para a gente fazer o que a gente quer. Então isso é uma manifestação da ira de Deus, ou seja, Deus também está irado contra o pecador. Não só o pecador se ira contra Deus. Beleza? Então nós temos paz com Deus, essa nova condição espiritual, tá? Não é sentimento. A gente viu a diferença de paz com Deus e paz de Deus, né? Você não chegou a ver que você não estava aqui? Não, mas eu acho não sei se você usou o exemplo, mas tem uma, acho que tem que entender também. Fazer conhecido, 4:6, né? 4:6, conhecido diante de Deus, e aí no final a paz de Deus, que é como um sentimento de militar, né? De guarda da mente, língua. Isso aí.
essa paz de Deus de Filipenses é um sentimento, né? E agora a paz de Deus aqui em Romanos 5 não é um sentimento, é uma condição que não muda. Por quê? Porque eu agora estou do mesmo lado do exército de Deus, certo? Não estou mais guerreando contra ele, então eu estou nessa nova condição espiritual. E pode, a partir dessa condição espiritual, gerar sentimento. Aí a paz de Deus, que não é o contexto aqui, mas só tem aquele que foi justificado por Jesus. Tá? A segunda questão que a gente vê aí também, no início do capítulo 5, versículo 2, ele fala que nós estamos firmes na graça, né? Ou seja, também nós estamos aí numa condição de favor diante de Deus. O Stott usa até essa expressão, né? Nós estamos agora na esfera da graça, num ambiente onde nós somos cercados ali pelo favor de Deus, e isso não muda, nós estamos firmes, nós temos essa segurança. E por último ele fala sobre a ideia de nos gloriarmos na esperança, né? No versículo 3, nos gloriamos nas próprias tribulações, e versículo 5, ele vai dizer que a esperança não confunde, né? Ele vai chegar a essa conclusão. Versículo 2 ainda ele fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, a ideia de que não é que nós nos orgulhamos, né? Mas a ideia de uma alegria muito profunda, a ideia de regozijar-se, né? Que me alegro muito na esperança, ou seja, em algo que é certo que virá. A gente até viu a diferença de esperança, um conceito hoje, né, muito secularizado, de uma expectativa que pode ou não se cumprir, mas a gente, quando olha para a Bíblia, vê esperança, na verdade é uma coisa firme, né? A esperança do cristão não é uma expectativa ilusória, né, ou incerta, mas é uma expectativa certa daquilo que vai acontecer, tá? Então nós nos alegramos muito nessa esperança. E aí a gente continua justamente nesse ponto, falando sobre a ideia da consequência da justificação, certo? Nós estamos então no capítulo onde agora o apóstolo Paulo ele se coloca, ele vai dizer nós, né? Justificados, pois temos, né? Ele se coloca, né, junto com o povo de Deus. Então ele vai falando agora sobre os benefícios dessa justificação, porque nós fomos justificados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo, né? Agora nós estamos escolhendo frutos dessa justificação, tá? E aí vai seguir o texto justamente com o que a Aline leu hoje, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, né? Ela leu, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vamos para pensar nesse início aqui, tá? A gente vai fazer eu vou tentar fazer algumas explicações do texto, só para a gente entender os termos, e a gente vai tentando aplicar eles aqui como a gente normalmente tem feito. Se estiver muito rápido, você me fala aí e me ajuda. Então vamos pensar aqui no que significa isso. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. No versículo anterior, ele vai dizer que a esperança não confunde. Qual era a outra versão que a gente tinha visto? A esperança não nos decepciona, ou seja, se Deus prometeu e eu agora tenho esperança nessa promessa, isso não pode ser frustrado, certo? Então a esperança não nos decepciona ou não nos confunde. Por quê? Ele vai dizer aí em seguida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você fala que você tinha contado que essa esperança não era não fosse mas é uma certeza, né? É uma certeza. Isso aí que eu acabei de falar, uma certeza. É uma coisa firme. E ele vai dizer que essa confiança está atrelada com o fato de que, através do Espírito Santo, Deus derrama o seu amor no coração de todo crente. Aí o John Stott até pontua a ideia de que muito provavelmente uma experiência onde a gente tem essa certeza, né? Uma evidência interna. Também vou falar disso hoje. Deus fez uma obra na história, mas também faz uma obra dentro da gente, né? Cada vez que a gente se depara com essa consciência, né, de que nós somos filhos de Deus, a gente está tendo aí uma evidência de que Deus está operando dentro da gente, tá? E aí ele vai mostrar de onde surgiu isso, né? Porque Jesus morreu por nós. E ele vai usar o termo fracos. Vamos pensar no que seria isso aí. Quem dá um palpite aí? O que seria esse termo aí, fracos? 6. O que significa então, Mariana, que nós éramos fracos quando Jesus morreu por nós? É.
Lembra, uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? Todo termo tem uma definição por si só, certo? Fraco já tem uma definição por si só. Só que ele ganha uma amplitude e às vezes até muda de conotação quando ele está dentro de um contexto. Foi o que a gente viu nas aulas atrás falando sobre a questão da lei. Lembra da ideia da lei? Lei, qual é a conotação da lei? Mandamento, prescrição, né? Isso é o termo em si. Só que em alguns contextos, principalmente no livro de Romanos, lei passa a significar condenação, né? Aquela ideia que a gente ainda vai ver, né? Porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O que Paulo está contrastando ali? Não estamos mais debaixo da condenação, mas estamos sim debaixo da graça de Deus. Nós somos salvos hoje. Então cada termo vai entrar, vai ter uma amplitude e às vezes muda de significado dependendo do contexto. Então vamos pensar aqui na ideia da fraqueza. A Bíblia diz que Deus morreu por nós, né? Jesus, né? Morreu por nós quando ainda éramos fracos. Ao que parece aqui no texto, a ideia de fraqueza é uma impossibilidade da gente salvar a si mesmo, né? Ou seja, o Stott vai até pontuar, né? Nós éramos incapazes de nos resgatarmos, né? Ou seja, nós éramos fracos. Paulo tem justamente contrastado isso aqui, né? Ninguém pode ser salvo por meio da obediência à lei, lembra disso? Ninguém vai fazer nenhuma obra e vai chegar diante de Deus por causa disso. Mas a única forma dele chegar diante de Deus e alcançar o favor de Deus está em Jesus, certo? Então vamos pensar aí na ideia da fraqueza. Nós éramos incapazes de nos salvar e Cristo então teve que morrer em nosso lugar. Aí o texto vai dizer, ele morreu pelos ímpios. É a mesma coisa, nós éramos fracos e ímpios. Agora Paulo pega a ideia do plural, né? Jesus morreu a seu tempo. Parece que a expressão a seu tempo não tem nenhum caráter mirabolante. Morreu no devido tempo, né? Um tempo prescrito por Deus. Ele morreu pelos ímpios, certo? E isso chama atenção para a gente o seguinte, a gente já viu também o conceito de impiedade. O que é impiedade? Lembra disso? Quem lembra aí o que é impiedade? O que é uma pessoa ser ímpia? Ímpio. Vamos colocar aqui, né? Diferente de certo? Qual é a ideia do piedoso? Você lê lá na Bíblia, piedade, Deus distingue para si o piedoso. Essa palavra aqui da forma correta da revelação dada por Deus, né? Essa palavra piedoso tem uma ideia de devoção às coisas de Deus, tá? Normalmente quando você vê na Bíblia esse termo, ele está atrelado a esse sentido. Uma devoção a Deus, aquele que teme a Deus. Esse é o piedoso, no caso, tá? O ímpio, no caso, é o contrário. Ele não teme, ele despreza, ele rejeita, entendeu? Ele é contrário, ele é avesso a Deus. Por isso ele é o ímpio, né? Então a ideia de Jesus, o texto vai dizer o seguinte: olha, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, faz uma referência aí ao tempo que nós estamos afastados de Deus. E claro, né? Isso foi no tempo, é um tempo aqui espiritual, tá? Porque quando nós nascemos e entendemos que éramos pecadores, Jesus já tinha morrido há 2000 anos atrás. Então é um tempo espiritual, né? Que é como se Jesus olhasse para a nossa vida na eternidade. Pensa aqui num pensamento meio platônico, né? Como se Jesus olhasse para a gente na eternidade e visse assim: olha, pecador, ímpio, vou morrer por ele, né? E aí ele morre por nós quando nós somos seus inimigos, certo? Só que isso acontece há muito tempo atrás, né? Jesus já morreu há muito tempo atrás. E eu só nasci 2000 anos depois, sendo pecador e não ainda justificado. É uma loucura, né? Uma salada. Mas a gente vai entendendo aqui pela graça. Vamos lá. Então, vamos voltar agora para a realidade. Sai do campo aí espiritual, platônico, volta agora para a realidade. Quando você era pecador, distante de Deus, Jesus já tinha morrido por você, certo? Você era incapaz de se salvar
mas mesmo assim Jesus morreu por você. Beleza? Vamos lá. Ele vai dizer que ele morreu pelos ímpios. Ou seja, Jesus morreu por gente que era seu... Completa a frase. Inimigo? Inimigo, né? Você falou? Então, Jesus morreu pelos seus inimigos. Certo? Alguém se entrega por amor a alguém que você está em guerra, por exemplo? Difícil, né? Vamos supor, hoje a gente não tem muito essa figura da guerra, né? Mas sei lá, você hoje se entregaria ali pelo dono do D&D? Uma coisa assim um pouco complicada de pensar, né? Mas vamos pensar no texto aqui de novo. Isso aponta pra gente uma coisa que é difícil a gente às vezes falar no tempo atual, tá? Mas eu preciso falar porque o texto está impulsionando a gente pra gente. A gente vai ver no final 4 termos que descrevem a gente aqui, nesse texto. A gente já viu 2, fracos e ímpios, beleza? Ímpio, então, é aquele que rejeita as coisas de Deus, odeia as coisas de Deus. Só que o texto vai dizer que Jesus morreu por esses homens, os quais somos nós, né, que cremos em Cristo. E o interessante é, cadê o nosso valor aí no texto, por enquanto? Cadê o nosso valor? Eu falei numa aula aqui atrás que uma vez eu estava vendo um vídeo, né, que me mandaram, Matheus talvez até lembre, tinha assim, 2 caras evangelizando numa rave e tal, e aí eles viraram, um deles parece que virou para uma menina da rave e falou assim, olha, a cruz não é para mostrar que você, eu não lembro o termo que ele usou, né, não é para condenar você, nossa, assim, a cruz é para te mostrar que você é importante. E assim, a gente tem que dividir um pouco as coisas. Há de fato uma importância eterna, porque Deus atribui importância a nós, tá? Mas isso não tem a ver com um valor que esteja em você ou em mim. Entendeu a ideia? Jesus não morreu por nós porque nós tínhamos valor. A ideia não é essa. Ele deu valor a morrer por nós? Deu. Mas ele deu um valor que pertencia a ele, certo? Nós só somos vistos por Deus com bons olhos, por quê? Porque há um sangue derramado sobre a nossa vida. Vamos pensar na experiência do Egito, lembra disso? Deus falou que ia ferir, não é isso? Todos os primogênitos do Egito, todos. O anjo da morte só iria passar por cima, ou seja, não ia ferir as casas que estivessem lá com o umbral, com sangue, do sacrifício lá, do cordeiro pascal. Lembra disso? Então morre o cordeiro, faz-se o sacrifício, e aquele sangue está estampado na casa daquelas pessoas que se sacrificaram, ou melhor, ofereceram, né? Receberam aquele favor ali. A mesma coisa acontece com a gente, né? Por que o anjo não passa e me condena, vamos colocar assim, né? Por que eu não sou morto? Por que eu não sou visto como mais um inimigo de Deus? Porque há uma coisa, né? Aí eu vou trazer especificamente, há um sangue derramado sobre a minha vida que me faz ser aceito por Deus. Na aula passada, a gente viu a ideia aqui a gente viu do acesso pela fé a esta graça, lembra, Aline, disso? O acesso pela fé é o seguinte, a figura aqui, muito provavelmente, é a figura de um rei que permite com que alguém entre na sua presença. A gente até viu a história da rainha Esther, né? Hoje a gente não tem mais essa figura, então às vezes fica um pouco longe, mas a ideia é que Deus nos recebe na sua presença por causa desse acesso, né, que foi feito por causa de Jesus. Se não tivéssemos esse acesso para entrar na presença de Deus, nós não seríamos bem recebidos por Ele. A mesma coisa acontece com a situação espiritual. Por que nós somos vistos com bons olhos por causa de Deus? Ou melhor, por Deus? Por causa de Jesus, né? Nós estamos unidos a Jesus, o sangue dele foi derramado sobre a nossa vida e por isso Deus nos olha como justos, como filhos. Se não fosse Jesus, qual é o valor que nós teríamos diante de Deus? Nenhum, né? 0. Claro, nós somos imagem de Deus? Claro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso nos distingue de toda a criação, sem dúvida. Agora, esse valor espiritual que impulsionou Jesus a morrer por nós, não estava em nós. Foi uma coisa própria, exclusiva de Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está confuso? Está tranquilo? Então a ideia é essa. O valor que impulsionou Jesus a morrer não foi o nosso valor.
Né? Hoje muito se diz isso, você tem valor, você tem valor. Aí, Mateus, a música que você gosta. Por quê? Porque nós éramos ímpios, fracos, o texto vai dizer, né? Pecadores, tem mais um ainda. Inimigos, isso é o que nós éramos. E qual é o valor do inimigo em si mesmo? Para Deus, nenhum. Só que ele atribui valor no momento em que ele se entrega. É o amor altruísta, né? É justamente isso, né? Você não está oferecendo alguma coisa porque o outro merece, mas é justamente porque o outro não merece e eu ofereço, isso é o amor. O John Stott conta uma coisa muito interessante, ele fala da ideia do doador, né? Vamos lá, doador e o recebedor. E aí aqui em cima a gente tem a questão do que ele até chama de dádiva, só para a gente entender. Vamos lá. Eu tenho aqui uma dádiva a oferecer, tá? O que é a dádiva? Fala, você mesmo, vai. Presente, né? Por favor. Eu tenho uma dádiva. Como é que eu calculo o preço da dádiva? Aí ele faz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: quanto maior é a dignidade do doador e quanto menor é a dignidade do recebedor, maior é o tamanho da dádiva. Pensa nisso. Se o doador é muito bom e justo, mas o recebedor ele também é muito bom e justo, a dádiva já não seria tão grande, certo? Se o doador é uma pessoa injusta e o recebedor é uma pessoa digna, essa dádiva também não tem valor nenhum. Agora pensa comigo, o doador, que seria Deus aqui, é a pessoa mais justa que existe, ou melhor, é a única justa, digna, totalmente digna, bondoso, amoroso, tudo. O recebedor, que é o pecador, ele não tem dignidade alguma, certo? Ele não tem merecimento nenhum. Só que mesmo assim, esse doador justo, ele dá o seu favor para aquele que irá receber. Qual o valor da dádiva? É muito maior do que naquelas outras circunstâncias anteriores, né? E é o que ele contou justamente isso. Quando a gente analisa o valor do amor de Deus, da sua dignidade diante de quem nós éramos e do que nós merecíamos, a gente entende que o valor dessa dádiva é muito maior. Né? E isso só faz a gente ter um vislumbre, né? Porque como é que a gente consegue compreender o amor de Deus? É uma coisa muito profunda, né? A gente fala do amor de Deus, a gente está acostumado com o amor de Deus, assim, né? A gente vive dentro do amor de Deus, mas às vezes a gente não consegue compreender a profundidade. Como é que aquele texto que Paulo fala, né? A profundidade da riqueza. Profundidade da riqueza, né? Aí ele fala, eu quero compreender, né? Isso, largura, altura, comprimento, a profundidade do amor de Deus, não é isso? Então você vê assim, o apóstolo Paulo tinha uma reflexão na cabeça dele que era justamente a compreensão desse amor. E às vezes a gente limita por uma coisa assim, Deus me ama, eu sei que eu era muito importante para Deus. Não, é justamente porque você não era importante que você foi salvo, e isso é uma dádiva espetacular, tá? Então isso precisa ficar na nossa cabeça, por quê? Porque os conceitos hoje em dia são muito humanistas, muito humanistas. Filosofia, algumas coisas das ciências humanas, elas trazem para um campo assim muito humanista e acabam esquecendo qual é de fato o nosso valor diante de Deus. É a mesma coisa, bora pensar aqui, eu passo por uma luta, por um luto, por alguma situação catastrófica na minha vida, eu perdi minha família, Jó, tá? Vamos colocar assim. Eu poderia pensar assim, mas eu não mereço estar passando por isso, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu sou uma pessoa boa. O que acontece? Não entendeu nada. Por quê? Porque a pessoa acha que tem uma dignidade, um direito a ter coisas boas. E ela não entende que tudo que ela tem, até mesmo o ar que ela respira, é um favor. Ou seja, algo que ela recebe sem merecer. E às vezes a gente não para pensar, né? Por que eu respiro todo dia? Por que eu tenho um alimento na minha mesa todo dia? Por quê? Porque eu mereço? Eu trabalho? Não, né? Porque tudo é graça de Deus. Tudo é graça. E eu vou começando a ajustar a minha imagem. Quem eu sou, né? Diante desse Deus bondoso, diante desse Deus perdoador. Quem eu sou? E eu começo a compreender o tamanho desse amor, né? De alguém que se dá pelos seus inimigos, por alguém que não merece.
Tá? Sabe, Vai. você falando assim, eu lembrei do capítulo 40 de Isaías. Só nesse capítulo fala que, comparado a Deus, nós somos o milho cai do balde, o gafanhoto e o pó que desce na balança. Como é que é o negócio? O capítulo 40 de Isaías fala que. Deixa eu pegar aqui. Aqui no versículo 15 fala: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai sim. no balde e como um grão de pó na balança. E também no versículo não está no aqui, vai dizer que nós somos considerados como gafanhotos. Nesse sentido do valor que às vezes tem certo do bicho, mas por isso. Qual que é? 15, 40, versículo 15. Se eu não me engano, até o próprio livro de Isaías vai dizer sobre a ideia dos trapos de imundícia também. Eu não estou me falhando na memória agora. Isaías o quê? Eu estou esquecendo também a referência. E vai dizer que as nossas justiças, né, elas são como um trapo da imundícia, né? As nossas justiças é uma referência às nossas melhores obras, né, como um trapo da imundícia. A gente já falou dessa figura aqui, né? É uma figura assim, sabe, nojenta, tá? É como se Deus olhasse para as nossas melhores obras e falasse assim, olha, desprezível, entendeu? Então lá, Jesus morreu por nós pelo fato de que, não porque nós tínhamos valor, mas pelo fato de que Ele tinha total valor. E a ideia aqui não é a gente pensar que a gente era neutro, tá? A gente pensa assim, então tá, eu não tinha valor, então era neutro. Era pior do que você fosse neutro, né? Você tinha um valor negativo, vou colocar assim, tá? Por quê? Porque você odiava Deus, né? A nossa figura nós tínhamos ódio contra as coisas de Deus, nós rejeitávamos a autoridade de Deus, nós odiávamos os caminhos de Deus, mas mesmo assim, Deus nos trouxe para si, e é o que a gente vai ver no texto. Então a cruz mostra pra gente esse amor de Deus que é surpreendente, né? Ele atribuiu o valor, ele deu o valor a quem não tinha, os seus próprios inimigos. Aí eu falei sobre a ideia, né, por quem você morreria. Vou fazer um exercício aqui rápido. Vou te dar aí 30 segundos. Pensa aí na sua cabeça 5 pessoas pelas quais você morreria. Vai lá, pensa, não precisa falar não, só pensa, vai, pensa aí. 5 pessoas, pode botar em ordem de prioridade. Primeiro um, primeiro mais. Pensou? Pensa aí. 5 pessoas. Eu morreria por essas 5 pessoas. Pensou, Vanessa? Faltando uma? Pô, tá mal, hein? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Tá vendo aí? Você só tem 2 irmãos, se tivesse 3, né? Uma coisa interessante, você pensou aí, né? Só pelos seus irmãos você morreria, né? Tá certo. Ela falou pela cachorrinha, se tivesse visto. Pela cachorrinha? O Eduardo falou também que pra ele tá faltando aqui, ó. Pra mim tá faltando também. Vocês são muito maus mesmo. O interessante é assim, nós pensamos em 5 pessoas, tá? Alguns pensaram em menos, né? Pelas quais eu morreria. Mas o interessante é, provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente nenhuma dessas é criminoso. Correto? Tem algum criminoso aí nas 5? Tem algum? Ninguém pensou em nenhum criminoso. Pois é. Vamos ler o versículo 7 a 9, vamos lá. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como eu falei, né? Nós pensamos em 5 pessoas. Nenhuma delas era má. Correto? Assim, aos nossos olhos, né? Vamos colocar assim, né? E aí o texto vai dizer, poderia ser que pelo justo, e aí eu entendo que é um sinônimo de bom, né? Parece que o Stott faz uma diferenciação, mas ao que parece que é um sinônimo, né? Poderia ser que alguém morra pelo justo. Por alguém bom, a gente pode até tentar de repente se animar a morrer, né? Pô, aquela pessoa merece. E sacrifício. O que tem? Ficou confuso? Tá, eu vou falar o que o Stott fala. Ele fala o seguinte. Por isso que eu falei que parece que é um sinônimo, né? O Stott faz uma diferenciação. Ele fala que... Tá antagônico? Dificilmente alguém vai morrer por
continua difícil. Oi? Dificilmente alguém morre por um injusto, né? Em tese. Não, eu vou aqui, ó. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Então, em tese seria mais sentido se fosse injusto. Não, a ideia que o texto está mostrando é o seguinte: ninguém morre por ninguém, né? Ninguém morre por ninguém. A ideia é, olha, injusto nem se fala, né? Ninguém vai morrer. Injusto nem se fala. Injusto nem se fala, ele nem levanta a questão, ele vai levantar quando Jesus morre. Mas ele fala, poderia ser que por alguém que é bom, algum justo, no caso, né? Hã? Não, é porque eu, na verdade, eu achei que estava contrapondo, mas não, só está querendo dizer que é muito difícil. Alguém muito difícil. É isso aí. Talvez por alguém muito bom, alguém que tem coragem de morrer, mas toda a ideia dele é que assim, ninguém vai morrer por ninguém. É isso aí. A ideia é essa, ninguém morre por ninguém. Não comparando com esse ponto, ninguém morre por um justo, por um bom, por alguém que tem coragem, entendeu? Mas vamos lá, vamos olhar. Ó, dificilmente alguém morreria por um justo. Ou seja, até por alguém que é bom, né, que pratica justiça, aí o Stott até faz uma diferenciação. Ele fala que o justo aqui é a ideia daquele cara que é mais certinho, né, todo obediente, tal. E o bom é aquele cara que realmente é bom de coração e tudo mais. Mas o que parece para mim aqui é a mesma coisa, né, porque é o seguinte, dificilmente tanto por um quanto por outro, né. Poderia ser que por alguém bom ou justo, alguém se animasse a morrer, né? E talvez ele ser bom, amoroso, né? Então assim, ele tem algum merecimento. Mesmo ele tendo merecimento, né? E tendo valor aos olhos humanos, tá? Poderia ser que alguém se animasse a morrer por ele. Dificilmente. Né? Eu tenho certeza que mesmo essas 5 pessoas que você pensou aí ou menos, você teria dificuldade de morrer por elas, né? Por quê? Você se ama demais. Você só não sabe disso. Você só não sabe. Você acha que não, você se ama muito. Né? Por quê? Porque a gente vê a nossa vida como preciosa, muito preciosa. Entendeu? Eu tenho dificuldade. Vamos supor, eu penso assim, cara, hoje eu tenho minha esposa, meu filho, minha mãe, pessoas muito próximas, né, que eu assim, tenho muita afinidade, muito apego. Eu penso assim, mas se alguém botasse sei lá, na minha frente um revólver na cabeça da minha esposa, do meu filho, será que de fato eu ia falar assim, atire em mim? É o que eu suponho que eu faria, né? Mas será que na hora, na prática eu vou fazer? Eu me esforço para que seja. Mas às vezes, aí eu lembro até uma frasezinha que o Gesiel fala, né, o pastor Gesiel, ele fala assim, você não se conhece, né? Você se supõe. Porque a gente não se conhece nas circunstâncias difíceis, né? Então assim, a gente acha que a gente vai, aí quando chega, é a mesma coisa que Pedro, né? Lembra de Pedro? Senhor, se todos chegarem, eu vou contigo até o final. Aí Pedro olha para ele, você já me negou 3 vezes. Né? E tipo assim, isso é uma mostra, né, de que às vezes a gente acha que a gente é uma coisa, mas quando chega o perrengue a gente... Né? Então, você se ama muito, você só não sabe disso. Então vamos lá. Você foi colocado diante de uma situação que talvez para alguém que tenha valor você morra. Mas Deus é diferente de você e de mim. Se a gente virasse para Jesus e falasse assim, Jesus, pensa em 5 pessoas pelas quais você morreria, todas. Ele não pensaria 5, ele pensou todo mundo. Né? E aí entenda todo mundo aí, não necessariamente como todas as pessoas, tá? Ele tinha um alvo para morrer. Eu não vou entrar aqui no termo, né, expiação, sei lá, por todas as pessoas, não vou entrar nisso agora. Mas a ideia é, ele morre por pessoas que não merecem. O que é, Eduardo? Peraí, deixa eu ler aqui. Ele tá falando aqui. Por mim está faltando. Não foi o que eu perguntei, Jesus. Pois é, se a gente perguntasse para Jesus, ele iria de fato morrer por criminosos, por pecadores. É justamente um contraste, correto? Você dificilmente morreria por um justo. Você e eu, vou colocar assim. Mas Deus, olha o porém, né? Mas, conjunção adversativa, não é isso? Mas Deus prova o seu amor. E aí o interessante é que ele não falou do seu amor, ele provou. O amor é provado, evidenciado, tá? Então,
Jesus morreu por pecadores, criminosos espiritualmente, né? Eu estou atrelando o tempo para a gente entender. Sim, por pessoas que não eram justas, que não mereciam, e ele morreu por esses. Né? Por quê? Porque o amor dele é diferente. Ele se negou a si mesmo, correto? E se deu. Ele não veio para ser servido, mas para servir e... Complete a frase. Jesus falou: dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser coroado, ele veio para se dar. A coroa foi uma consequência dessa entrega, certo? Então isso é uma coisa importante. É uma prova do amor, né? E falar da ideia de um amor que é provado, ou seja, são evidências. Aí o Stott pontua uma coisa muito interessante, que ajuda a gente a afirmar o nosso coração na graça de Deus e naquilo que eu falei sobre o cristianismo, né? A gente não participa de uma religião, a gente tem uma vida diante de Deus. O mundo olha o cristianismo como uma religião, como mais um. Vocês são cristãos, mas tem os outros ali que são islâmicos, né? Tem os outros ali que são budistas. Cada um tem a sua verdade. É isso? A Bíblia vai mostrar que não. E como é que eu posso ficar sabendo disso, dessas diferenças? Como é que eu vejo essa coisa, né, amostra, vamos colocar assim? Eu tenho a ideia do que a gente chama de evidências. Vamos pensar aqui em evidências. E minha vida é bonita pra caramba, né, gente? Se quiser me dar um caderno de caligrafia aí. Vamos lá. Evidências. Evidências. Aí o Stott pontua duas evidências, tá? Eu vou colocar uma evidência aqui histórica. Qual foi? Uma evidência histórica da prova do amor de Deus. Está no texto aí. Isso. Vou colocar aqui Jesus crucificado, tá bom? Isso é uma evidência histórica. Qualquer historiador sério não nega isso. Certo? É um fato histórico. Jesus morreu na cruz. Beleza? E outro fato histórico, ele ressuscitou. Foi visto por mais de 500 irmãos. Não é isso? O corpo dele jamais foi encontrado. Uma evidência histórica. Beleza? Tem um cara chamado William Lane Craig. Ele fez um doutorado. E olha o tema do doutorado dele: as evidências da ressurreição de Jesus. Interessante, né? O cara não é pouca coisa não, o cara é bom. E qual é a evidência subjetiva? Isso seria mais histórico, né? Do que subjetivo. Subjetivo é uma coisa mais abstrata, assim, né? Que eu não consigo comprovar externamente, entendeu? Quem me ajuda? Sem ver. Ninguém me ajuda, não? Subjetiva é a ideia abstrata, que quem vê é quem crê, né? Então eu tenho evidências muito claras na história. Eu tenho Jesus crucificado, as profecias se cumprindo, né? Os milagres são evidências, coisa que ficou claro para todo mundo, até quem não creu, né? Quem estava lá, os judeus, eles viram o cara andando, né? Foi perdoado. Eles não sabem se foi perdoado. Jesus disse que sim, né? Mas eles viram o cara andando. Evidência. A gente estudou aqui há uns anos atrás o livro de Atos. Era tipo, gente, coisa assim, não é um milagre assim que você vê assim, foi um milagre, não sei, não sei. Naquela época era assim, claro, eu acho que acontece hoje ainda, mas assim, era muito mais constante, né? Era muito mais evidente, as pessoas. O cara estava indo, Pedro e João subiam ao templo para orar, não era isso? E tinham lá um cara que era de paralítico, né?
de nascença. Era isso? Aí fala, quero pedir esmola, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda. O cara deu um salto, ficou em pé. Como é que pode isso, gente? Isso aí, depois, né, fazia... parece que Paulo, é sombra de Paulo. Mas a ideia são evidências, ficou claro para todo mundo ver, né? Então nós temos muitas evidências da nossa fé. E aí eu posso até trazer para o campo da religião, nossa religião, eu gosto desse termo porque iguala muito o cristianismo. Mas vamos pensar assim, a nossa religião, ela é a verdadeira porque nós temos evidências para mostrar isso. Eu olho para a história e eu vejo Jesus crucificado, a prova do amor de Deus. E aí eu olho para mim, eu estou de pontua, né? Quando fala da ideia de que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado ou otorgado, né? É justamente a ideia de que eu tenho um testemunho pessoal. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. A certeza de ser filho vem de uma evidência interna, subjetiva. Ninguém pode olhar para Mariana, você é filha de Deus. Isso tem que ser um testemunho interno. É dela com Deus, é o Espírito Santo falando no coração dela, mostrando para ela na vida dela as evidências. É claro que eu posso ajudá-la, fortalecê-la, né? Mariana, me fala da sua vida cristã. Eu vejo você quebrantada, eu vejo você se santificando, eu vejo você temendo a Deus, amando o Senhor, né? Isso são evidências de que você é. Mas o testemunho interno é ela com Deus, correto? E nós temos isso na nossa vida. Se nós confessamos Jesus como Senhor e nascemos de novo, né? Nós somos agora nova criatura. Agora nós temos essa evidência interna também. E esses dois componentes são uma base muito firme. E aí o Stott pontua a ideia de que isso é suficiente, é satisfatório para a gente. Isso satisfaz o nosso anseio, né, de segurança espiritual. Entendeu? A gente não precisa ficar, meu Deus, mas será que é? Será que eu posso acalmar o meu coração? E olhar, olha que coisa clara na história. É o que a gente tem visto aqui. Percebe como é que o Evangelho faz total sentido. Como é que ele explica todas as coisas? Ele não explica algumas, ele explica todas as coisas. Da onde nós viemos, quem nós somos, por que nós somos assim, por que nós não conseguimos atingir esse padrão no nosso coração tão elevado. Por quê? Quem foi que colocou esse padrão na sociedade aí tão elevado? Quem foi? Foi Deus. Não é isso? A gente viu no capítulo 2, cada um tem uma lei moral dentro do coração e não consegue andar de acordo com esse padrão. E o que isso nos mostra? Que nós estamos condenados por causa de nosso pecado. E precisamos ser justificados para que sejamos então aceitos por Deus. E aí Deus envia o seu Filho para resolver todos os problemas. Certo? E esse Filho morre por nós. E o que Deus está fazendo ali? Deus está provando o seu amor para conosco. É a prova do amor. Está claro. Não foi? Então vamos voltar para o texto. Então isso é para a gente pensar sobre a profundidade, não só do amor de Deus, mas a veracidade do que nós cremos, né? Eu tenho falado aqui, alguns de nós, né, já foram universitários, outros são universitários, outros ainda serão, talvez no caso da Mariana, você já é universitário? E a universidade às vezes é o campo de mais dificuldade ali, né, intelectual, né, porque você tem os doutores ali, né, que se acham os caras. Mas como é que eu me firmo na fé? É crendo no que é básico, na palavra de Deus. É ela que vai firmar no meu coração. Eu não preciso aqui ficar fazendo, por exemplo, coisa que as igrejas fazem. Eu não preciso ficar aqui propondo uma coisa maneira. Vamos jogar agora ping-pong na EBD, né? Vamos jogar agora, botar uma tela de LED aqui para poder virem os alunos. Não, gente, e não é isso que vai fazer ninguém ficar crente, não. É a gente refletir na palavra de Deus. É olhar para isso aqui e saber que o meu coração confia nisso aqui. Isso me deixa seguro. Então, quando chega um professor, doutor, seja lá o que for, ele vai falar, mas eu tenho um pressuposto diferente dele. Qual é? Que isso aqui é a palavra de Deus, né? E isso me dá segurança. E eu olho para a minha vida e vejo as evidências, né? Por que a minha vida é tão diferente daquele cara? O cara casou 3 vezes, cuida dos filhos de qualquer maneira, ainda que ele seja certinho, a esperança dele se limita só a essa vida, não é isso que Paulo vai dizer? Então, a ideia é essa, nós precisamos alicerçar o nosso coração na palavra de Deus. Isso é o que importa. O resto é acessório. Correto?
Então pense, isso é para você firmar a sua fé nas evidências do que Deus deu. Deus provou o seu amor, não foi algo dito, tá? Uma coisa interessante é que a morte de Jesus, né, ela ocorreu quando nós ainda éramos pecadores, é o que o texto vai dizer, olha lá. Versículo 8, Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos, ou sendo nós ainda pecadores, certo? Aí a gente tem a ideia do sacrifício substitutivo, não vou entrar muito nesse mérito, mas Jesus não morreu, a ideia do morrer já traz essa ideia, né? Tem gente que diz que Jesus foi um representante. Jesus não nos representou, a ideia não é essa. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi punido por uma punição que não era dele, ou seja, ele nos substituiu, ele estava lá de corpo presente e nós não estávamos, certo? E ele sofreu, ou seja, é uma coisa substitutiva, né? Você vai ter teólogos querendo ir contra isso, até o Stott pontuou, tem gente que acha que não, tem gente que acha que foi só uma representação, impossível, o representante não sofre. Você já viu o procurador sofrer por algum dos seus clientes? O cara é um advogado, Mateus estuda direito, alguém mais estuda direito aqui? Não. Isaac, o cara é um advogado, para ele representar o seu cliente, o que ele tem que ter? Uma procuração. Aí vamos supor, ele tem uma procuração, ele então representou o seu cliente lá, e ele perdeu. Quem sofre o dano? O cliente. Por quê? Porque ele não substituiu o cliente. Se ele tivesse substituído, todos os danos seriam dele. A mesma coisa com Jesus. Ele sofreu o dano e nós não. Interessante, né? Isso é uma coisa interessante. Então lá, se alguém te perguntasse hoje, né? Você é salvo? Qual seria a sua resposta? Curiosidade. Como é que você sabe? O dia do juízo ainda não chegou? Que isso, é crente mesmo. Se você é salvo, por que você peca? Por que você peca se você já foi salvo? Não sabe responder essa? Somos carne. Somos carne. Muito bem. A gente lembra que a justificação... Isso aí, a ideia a gente já falou aqui, o que é a justificação? É um ato formal, não é isso? Solene, vamos colocar assim, né? De Deus nos declarar justos, né? A gente já falou sobre isso. Deus não transforma água em vinho na nossa vida. A ideia não é bem essa, né? Deus agora faz um start na nossa vida. É claro, nós somos nova criatura. Nós somos regenerados. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é verdade. Mas Deus não torna o pecador em alguém justo no momento da justificação. Por quê? Isso é um ato. Deus nos declara justos. A partir daquele momento, eu sou visto como justo, ainda que eu peque. Certo? Então eu sou justo, mas ainda não sou. O que é isso? O que é isso, né? Sou, mas não sou. É a ideia do paradoxo. Você vai ver na Bíblia vários paradoxos. O que é o paradoxo? É uma ideia que ela parece contraditória, mas não é. Ela parece contraditória, só que quando a gente leva para um campo mais profundo, a gente vê que não é. Como é que Deus pode ser soberano e o homem, por exemplo, ser livre para escolher? Como? Como é que eu posso ser salvo, mas ainda não ser? Justo, mas ainda não justo? Justo e pecador ao mesmo tempo? Como? É um paradoxo. Né? É uma coisa que transcende o nosso entendimento, mas que são verdades. Figuras de linguagem que dão uma ideia assim, de uma coisa totalmente oposta, absurda, que você consegue alcançar em uma sociedade normal. Mesmo assim o quê? Você está, não sei se você comparando, mas é como você falou, tipo, Deus me declara justo, mas eu não sou justo. Na nossa cabeça, tem um entendimento, tem como você chegar lá? É difícil, né? É por isso que é uma ideia que parece contraditória, mas a gente, quando avança nela, não é, necessariamente. Né? Então são paradoxos, né? Por exemplo, a gente estava estudando um seminário sobre isso, né? Para viver, tem que morrer.
Para viver tem que morrer. Né? Para quem ama a sua vida perder lá, e quem perde a sua vida ganhar lá. Né? São paradoxos. Então lá, vamos pensar na ideia do já e ainda não, vou tentar correr para a gente não ficar atrasado. O já e o ainda não é um termo que o Stott pontua até aqui, é muito interessante quando a gente estuda sobre a palavra de Deus, teologia e tudo mais. Por quê? Nós já fomos salvos, mas ainda não. Certo? Nós fomos salvos, nós somos declarados salvos por Deus, nós fomos salvos dos nossos pecados, da condenação, mas ainda não experimentamos dessa salvação de maneira plena, parcial apenas, certo? Então já ainda não, nós fomos justificados, certo? Aconteceu, nós seremos salvos da ira, né? A ira que ele pontua aí, no 9, vamos lá. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia aponta que haverá um dia onde Deus julgará o mundo, né? E nós não estaremos fora desse juízo. Nós seremos julgados, porém não seremos condenados. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço, certo? Jesus foi condenado no nosso lugar, então naquele dia a gente vai ser salvo plenamente. Então essa é a ideia do já e ainda não. Fomos salvos, mas ainda também seremos salvos. A ideia dessa salvação final, então, é a ideia de que nós passaremos pelo juízo, ilesos. Deus não nos atingirá. A ideia do juízo para a gente é uma coisa muito mais declaratória do que prática, entendeu? Deus nos declarará, Ele vai trazer as bênçãos, né? Vinde benditos de meu Pai. Isso são coisas que vão acontecer após o juízo final. Beleza? Então lá. Nós fomos reconciliados, ele vai dizer aí, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Para pensar, quem fez com que você parasse de estar em guerra com Deus? Foi a sua decisão? Certo que sim. Mas será que ela foi o fator principal? Abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 5 para a gente ver. Eu já falei aqui que a fé ela é algo ativo. Ainda que ela seja um braço que se estende para receber, né? Receber é passivo, ela é uma coisa ativa. Eu faço algo, né? Mas eu faço algo sem mérito nenhum. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que acontece aí? Deus está operando no mundo, trazendo os pecadores para si mesmo. É como se Deus estivesse em guerra. O exército de Deus está em guerra contra o exército dos homens. O que acontece? Deus está batalhando e Deus fala: eu vou acabar com essa guerra. E o que ele faz? Eu vou enviar o meu filho para morrer e vou trazer esses inimigos para mim. Ele toma atitude na voz ativa, ele reconcilia a gente. Percebe? Aqui nós estamos na voz passiva, né? Nós somos reconciliados com ele, porque ele quis fazer isso. Mas o nome do nosso estranho, né? Vai, tá estranho. É porque morreu por todo mundo, mas só os que escolhidos. Isso aí mais à frente, a gente vai falar. Vai falar? Mais à frente. Daqui a uns meses. Oi? Daqui a uns meses. Meses. Mas a ideia o que eu estou mostrando aqui é como Deus é ativo nesse processo. Como depende dele, né? Ele tomou atitude, ele tomou iniciativa, ele corre atrás dos pecadores, ele. Né? Eu falei isso aqui na aula passada. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que você tem que aceitar Jesus. Quem nos aceita é Deus. Deus aceita pecadores na sua presença. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos nos arrepender, nos curvarmos diante desse Deus que é Rei, é Senhor,
é majestoso. A nossa ideia sempre é elevar quem Deus é, mas não é uma coisa assim retórica, é elevar porque Ele é elevado mesmo, né? E diminuir quem nós somos. Por quê? Porque essa é a verdade espiritual que a Bíblia mostra pra gente, certo? Então nós fomos reconciliados, nós vimos, é a obra de Deus operando no mundo, trazendo pecadores para si. E por fim ele vai dizer o seguinte: nós seremos salvos pela sua vida, ou seja, a salvação consiste na vida de Jesus, porque Ele ressuscitou, nós fomos então salvos, né? Nós seremos ressuscitados. E por fim, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É sério, nós recebemos. Ele vai dizer que nós nos gloriamos em Deus. Além das consequências, ou melhor, por fim das consequências, né? Essa consequência presente, eu pensei aqui, né? Justificação. Quando Jesus morreu, nós fomos justificados, certo? Quando cremos nele. Passado. Nós seremos salvos da ira, né? Ou seja, algo futuro, nós seremos salvos. E no presente, o que a gente faz? A gente pode se gloriar em Deus. E na aula passada a mesma coisa, né? Gloriar, essa ideia de se alegrar muito. É um sinônimo aí para se regozijar, por causa do contexto, né? Então eu posso me alegrar muito em Deus. Eu, o crente, aquele que foi justificado, salvo por Jesus, eu não preciso passar por esse mundo num pavor só. Eu posso me alegrar em Deus no tempo presente. Por quê? Porque eu olho e falo assim, olha, as circunstâncias são difíceis, eu não entendo por que eu ajo de alguma forma ruim às vezes, mas só que eu olho para o futuro e eu tenho uma firme esperança. E eu olho para o presente e eu sei que Deus está comigo, né? Que Ele não me vê mais como seu inimigo. Então eu posso me alegrar nele. Por quê? Por intermédio de Jesus. Eu estou em paz com Deus, em paz, né? A gente deve aprender isso, né? A falar com a nossa própria consciência, com a nossa própria alma. Quem sou eu? Hoje eu também, essa semana para mim foi uma semana difícil, assim, de vida devocional, de acordar cedo. E eu, hoje de manhã, eu estava me lembrando disso, assim, estava pensando assim, eu sou filho de Deus. Foi difícil, mas as circunstâncias não são para me fazer cair, né? Eu preciso depender da graça de Deus, mas eu sou filho, sou amigo de Deus, né? Não sou mais inimigo. Essas coisas precisam ecoar dentro de mim, né? Para quê? Para que eu não seja derrubado pelas coisas desse mundo, aquilo que a gente viu na aula passada, né? As tribulações, as pressões desse mundo presente, que é hostil a tudo que o Evangelho propõe, né? Se alguém quer andar com Deus, vai enfrentar dificuldade, não tenha dúvida. E as principais dificuldades vão ser dentro de você, porque você é pecador, né? Você ainda não, o pecado ainda não foi retirado de você, ele será, né, no dia da glorificação. Então, fazendo só a nossa síntese de hoje, Paulo faz um retrato de quem nós somos: fracos, ímpios, inimigos e pecadores. Não é isso? Isso aqui nós somos, certo? Mas Deus entrega, né? Deus dá valor a quem não merecia, certo? Então a gente pode parar para pensar na profundidade do amor de Deus. E por fim, essa alegria, né? Uma vez justificados, uma vez conhecedores de Deus, filhos de Deus, justificados por Deus, nós agora podemos nos alegrar em Deus. E também nas tribulações, né, que a gente viu na aula passada, né? Por quê? Aí eu até citei no texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem, aquilo que Paulo vai dizer mais adiante, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as tribulações, até as pressões, né? Isso serve para que a gente conheça a Deus, ande com Deus. E que essa aula sirva para isso, né? Além de tudo que a gente estudou, que sirva para a gente firmar as nossas raízes em Deus mesmo, né? A gente olha para Deus e sabe que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é real, ainda que eu não o veja, que Ele deixou evidências claríssimas na história do nosso coração, de que nós pertencemos a Ele. Beleza? Vamos fechar então? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Não? Eduardo quer falar alguma coisa? Vamos orar para a gente finalizar e a gente vai para o culto 10 e 14 agora. Senhor, obrigado por essa manhã, pela sua misericórdia, Deus, e porque a nossa segurança não está nas nossas obras, porque a nossa segurança está naquilo que o Senhor fez, e a nossa alegria não se baseia naquilo que a gente faz para o Senhor,
mas a nossa alegria está baseada, Deus, na pessoa de Jesus, no seu sacrifício, no seu amor, e que esse amor, Deus, e essa compreensão desse amor possa renovar o nosso coração nesse dia. Faz, Senhor, a gente ouvir a Tua voz, fala ao nosso coração, aquieta-nos, alegra-nos, Senhor, e nos dá a certeza de que nós conhecemos o Senhor e de que nós seremos salvos da ira no futuro. E tem misericórdia daqueles que ainda não conhecem o Senhor, Deus. Usa as nossas vidas no tempo presente para testemunhar do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Gente, bom culto, Deus abençoe, tá? Continue vindo, eu tenho falado isso, continue vindo. Isso é importante para a gente não perder o andar da carruagem.